O Evangelho Gnóstico de Nero, por um imperador caluniado ou mal interpretado. Parte de um arquivo militar achado em Roma em 1932. Nero foi, em sua época, talvez o mais nobre dos homens, e foi injustiçado e caluniado pelos cristãos séculos depois, quando a verdade se perdia no tempo. Os inimigos de Roma são inimigos do mundo inteiro. Mas eis-nos aqui, a nós que conhecemos os jogos dos deuses, observamos que eles discutem nossos assuntos para fazer-nos escravos, e não é possível confiar em nenhum deles. Fazem mais de 10 anos que se foi de Roma nosso mais esclarecido avatar, tendo deixado um ensinamento que nós podemos tomar para nossa glória, porque esse mesmo ensinamento o levou para a imortalidade. Quando o avatar havia completado 12 anos de idade, já havia aprendido tudo que podia dos gregos, e até lhes tinham ensinado muitas coisas da alma e do espírito. Sempre inspirado, pediu que seus pais lhe acompanhassem em uma viagem até as montanhas mais altas nos confins do Tibete. Entre aquelas montanhas que muitos romanos conhecem, vivem os homens mais sábios da terra, e lá descuidaram dele e o instruíram, pois sabem os segredos ocultos, também como vencer a velhice e fazerem-se imortais. E com eles o avatar completou a sua instrução. Aqueles sacerdotes eram de outra raça, de modo que só puderam ensinar ao avatar a arte do coito mágico ou tântrico, pois tal prática sexual é aconselhada a todos os casais do mundo inteiro, sem importar a raça, da mesma forma que a expulsão dos demônios da alma. Quando o avatar havia completado 20 anos de idade, teve que viajar com seus pais até o Egito, onde pôde aprender a magia das runas. No Egito, ele viveu até os 30 anos de idade e, após obter bastante conhecimento, passou a ensinar para milhares de homens e mulheres daquele povo a arte da imortalidade. O avatar posicionou-se a enfrentar a Jeová, vindo os conhecimentos ao próprio povo escravo de Jeová. Assim, nesse ímpeto, o avatar foi ao templo de Salomão, onde os hebreus adoravam a Jeová, e explicou-lhes que os seus ensinamentos eram ensinamentos de demônios, já que nenhum Deus realmente bom e sábio jamais ordenaria a seu próprio povo sacrificar seus filhos e mulheres, tal como Jeová fez milhares de vezes. O avatar entra no templo de Jerusalém e aponta Jeová como um demônio. Disse-lhes o avatar: se Jeová fosse realmente um Deus bom, os acumularia de bênçãos, mas sempre os acumulou de desgraças, convertendo-vos a inimigos de todos os povos, fazendo-vos crer que somente vocês têm o direito de existir, quando que até o seu idioma é produto de um Deus sem alma, pois não tem a ideia do passado nem do futuro quando falam. Esse Deus lhes designou essa língua incompleta para que o espírito não possa se expandir no tempo, pois não pensam em um futuro individual senão como um exército de bonecos que servem um indivíduo que se diz ser um Deus. Muitas horas amargas deve ter passado o avatar, porque entre os hebreus não era fácil ensinar, senão o mais contraditório, sendo mais fácil um jumento compreender de assuntos militares do que um judeu aprender de assuntos espirituais. Mas haviam alguns poucos hebreus que estavam bem castigados em suas almas
e que quiseram se libertar do seu Deus Jeová. Por isso o Avatar lhes ensinou com cuidado por 3 anos de como expulsar os demônios, pois estavam cheios deles. Os hebreus que estavam aprendendo os ensinamentos do Avatar ficaram alegres por estarem livres do seu Deus e do seu rei. Prometeram aprender a usar a espada a favor de Roma e do Avatar. Estes hebreus falaram para outros do que o Avatar lhes ensinava e fizeram muitos inimigos por conta dos ensinamentos que iam contra Jeová. Mas em vez de desfalecer diante dos escárnios de seus parentes, tomaram força disto e com sabedoria falavam que seus parentes estranhavam tais palavras, porque somente do Avatar haviam ouvido falar assim quando estavam na praça dos tebanos, pois os rabinos sempre tentavam escandalizá-lo. E estes hebreus estavam bastante preocupados, pois já eram mais de 10 seguidores do Avatar que falavam como ele. Desde que existe Roma, quando os etruscos afundaram há mais de 5 séculos, sua missão mais importante tem sido conter a loucura dos judeus em pretender dominar o mundo. E nisso eles se empenham com todas as suas forças.